Vamos para mais uma, dessa vez uma pesquisa divulgada, a nova pesquisa na verdade, né? Esse é o correto de se falar, divulgada pelo Instituto Datafolha, segunda-feira, dia 2/9, mostra uma reprovação do governo Bolsonaro com um aumento de 5 pontos percentuais. Agora, a reprovação do governo Jair Bolsonaro chega a 38%. Datafolha é esse que alguns comentaristas políticos, algumas pessoas que hoje participam de comentários políticos em alguns locais, como por exemplo a Jovem Pan, temos o Caio Coppola, por exemplo, que fica tentando o tempo inteiro desmerecer, fica tentando tirar a credibilidade do Datafolha, dizer que é uma pesquisa, sei lá, eu não sei se ele tenta dizer que é uma pesquisa fraudulenta, eu não sei se ele tenta dizer que o Datafolha comete um crime contando dados ou mostrando números que não são reais, eu não sei se ele está querendo dizer que o Datafolha modifica os resultados para parecer alguma coisa, não sei se é isso que ele fica dando a entender, porque ele fica dizendo, por exemplo, que Datafolha disse que o Haddad seria o candidato que venceria, por exemplo, o Bolsonaro, que hoje o Lula seria o presidente do Brasil. Eu não sei, mas só para que você fique situado do que é o Datafolha é o que mostrou no dia 18 de outubro que o Bolsonaro liderava na frente do Haddad, no caso, por 19 pontos. Quase um resultado perfeito com o das eleições. Então assim, o Datafolha, que alguns tentam fazer essa força para tirar uma credibilidade, é uma força que é desnecessária e só cai realmente quem tem uma memória seletiva ou quem não faz uma pesquisa rápida para buscar entender o que é o Datafolha, os números, no que ele errou, no que acusam que ele teria errado, eu não sei. Só para que a gente fique bem situado, todo mundo que cai nesse vídeo sabe o que é o Datafolha. Então pronto, resolvido isso, vamos para os números. Segundo o Instituto, a aprovação do presidente caiu de 33% para 29%, mas também manteve dentro dessa margem de erro que a pesquisa estipula. O percentual dos que consideram o governo regular ficou estável, mas caiu no caso de 31% para 30%. Mas aí a gente tem alguns números interessantes e a gente já vai analisar um pouco os outros números, como por exemplo a porcentagem de quem mais rejeita o governo Bolsonaro. A gente tem 43% das mulheres rejeitando o governo Bolsonaro. A gente tem 46% com uma renda superior a 10 salários mínimos rejeitando o governo Bolsonaro. A gente tem desempregados com 48% rejeitando o governo Bolsonaro. Pretos, 51% rejeitam o governo Bolsonaro. Mas o recorde realmente fica entre os ateus. 76% reprovam Jair Bolsonaro. Agora os que aprovam, 33% dos homens aprovam, 36% dos brancos aprovam, morador do Sul e de Centro-Oeste, 37% aprovam Jair Bolsonaro, renda de 5 a 10 salários mínimos, 39% aprovam, evangélicos neopentecostais 46% aprovam e empresários 48%. É importante a gente lembrar que Jair Bolsonaro era um dos candidatos com maior nível de reprovação, com maior nível de desagrado, naquele candidato que ninguém votaria de jeito nenhum. Ele era um dos maiores. Se eu não me engano, Ciro Gomes estava ali com a Marina entre aqueles que tinham a menor rejeição para um voto. Então, Bolsonaro ter essa reprovação, né, agora de 38% ruim, péssimo, na verdade mesmo, eu entendo que a maior parte desse número continua sendo aqueles que antes já não votariam no Bolsonaro, aqueles que tinham Bolsonaro como não tinham Bolsonaro, na verdade, nem como última opção. Agora, quando você vê o número caindo de bom, ótimo, de 32 para 29, ou um número de regular de 33 para 30, aí sim a gente começa a ver alguma reação das pessoas, tá?
Por isso que eu acho que é importante a gente lembrar disso, que o Bolsonaro era um dos candidatos mais rejeitados, um daqueles candidatos que tinha essa porcentagem de 20 a 30% das pessoas que não votariam de jeito nenhum. Então você tem um número muito grande de gente que não votaria e que provavelmente vai colocar esse governo dele como ruim ou péssimo. Não que não esteja sendo ruim ou péssimo. Na minha opinião, ele realmente está indo ruim ou péssimo. Esse regular eu acho um número muito alto já, até pela polaridade que a gente está vivendo no momento, nesse momento em que o meio termo a gente não consegue ver tanto assim. Então 30% de pessoas tratando o governo como regular, eu acho um número bem alto, mas ainda assim eu entendo que é esses 30% que são pessoas que votaram no Bolsonaro, mas votaram não sendo tudo isso que o Bolsonaro representa. Votaram porque realmente se iludiram, acreditaram que o cara ia mudar alguma coisa, acabou caindo em algum tipo de fake news, ou até mesmo estava naquela, pelo amor de Deus, a gente precisa tirar o PT, não se envolveu muito, não pesquisou muito. Aquela pessoa que cometeu um erro e que já está reconhecendo, ou que vai chegar um momento em que vai reconhecer que cometeu um erro. Eu entendo que esse regular é o número de pessoas que realmente vão colocar a mão na consciência e vão se dar conta do que é Jair Bolsonaro, o que esse Jair Bolsonaro representa, o que governo Bolsonaro representa e o que esse governo, que no caso é isso que a pesquisa está perguntando, governo Bolsonaro. Então é importante lembrar que governo Bolsonaro não é só Jair Bolsonaro. Governo Bolsonaro é todos esses ministros sem noção, incluindo o Sérgio Moro, que é adorado por muitos, né? É bom lembrar, quando você analisa o governo Bolsonaro, tem um pacote de lunáticos. Então, esse regular começa a ser mais assustador ainda. Com esse bando de maluco, ainda assim você tem 30% de regular, de um governo regular, com Salles, com esse ministro da Educação, o Abraham Weintraub, com a Damares, sabe? Tô citando esses que são os mais recorrentes, são os que a gente mais conversa, são os que a gente mais acaba fazendo vídeo, porque são os que mais aparecem, são os que mais falam absurdos. Mas tem uma série de nomes nesse governo que tiraria um número relevante, ou deveria retirar um número relevante desses 30%. Ainda assim, esses 30% são aqueles que não são a base de Jair Bolsonaro, são aqueles que não são bolsonaristas, são os que provavelmente vão colocar a mão na consciência e vão acabar entendendo o que esse governo está fazendo, ou melhor, o que esse governo não está fazendo, o que o governo está fingindo que está fazendo. Na verdade, Jair Bolsonaro nem finge que está fazendo alguma coisa, ele fala, trabalha e continua produzindo conteúdo para as redes sociais só para a base eleitoral dele. A base eleitoral dele é esse ótimo bom, é 29, 30%. Eu diria 20, um pouquinho menos de 29, eu acho 29% muita coisa. Mas essa é a base do Bolsonaro, é para esses que ele está trabalhando, é para esses que ele está falando e é para esses que ele vai continuar fazendo tudo isso que ele está fazendo, que no caso é malabarismo, é teatro, é live no Facebook, é chilique no Twitter, é aparição em comentáriozinho xingando as outras pessoas, porque é essa base que ele pretende manter para 2022 e é essa base que é a mais fácil de agradar. Basta o presidente fazer uma arminha, tá ok, virar as costas para mídia, xingar alguém, falar para cagar dia sim dia não, largar um ihu numa live, que essa base do ótimo e bom fica tranquila, fica satisfeita. É isso que essa galera quer. A minha esperança de verdade é nos 38% do péssimo e ruim, que aumentou e aumentou bastante. Isso é significativo sim, porque isso mostra uma rejeição gigantesca do presidente para 8 meses. 8 meses que era o momento do presidente aproveitar e fazer todas as reformas que ele gostaria de fazer.
é aquilo que os analistas políticos chamam de lua de mel do governo, né? Em que ele tem uma liberdade maior para trabalhar sem ser tão questionado assim, mas o governo Bolsonaro conseguiu queimar tudo isso nas primeiras, na verdade, 4, 5, 6 semanas de governo, que foi quando começou a acontecer uma coisa atrás da outra e parecia que a gente estava pegando muito em cima, que a gente estava implicando, mas na verdade a gente estava pegando leve e continua pegando leve. É aquilo que eu falei, se quisesse, dava para fazer muito mais vídeos do que esses que a gente faz por dia, porque é tanto absurdo que dava tranquilamente para fazer 5 vídeos por dia e longos, vídeos muito longos. Minha esperança é nesses 30% regular, que certamente vão colocar a mão na cabeça e vão entender tudo isso que está acontecendo no país e tudo isso que o governo está deixando de fazer. Vou deixar 2 vídeos aqui para você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo, aqui você se inscreve no canal. Primeiro comentário fixado eu vou deixar o link para o Apoia-se, minhas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau!